Entre 1988 e 1989, uma novela fez grande sucesso no nosso país. O nome da novela era Vale Tudo. E um dos personagens principais da trama era a vilã Odete Roitman. E ela foi interpretada pela atriz Beatriz Segal. Alguém que lembra dessa novela? Eu lembro. Até o último capítulo a gente sabia que Odete Roitman estava morta, mas nem imaginava quem. Alguns eram suspeitos. Quem tinha matado Odete Roitman? E foi engraçado quando eu comecei a pesquisar sobre isso, porque em 89, eu era uma criança, tinha lá 14 anos de idade. Eu era muito novinho. Mas pesquisando eu fui relembrando algumas coisas. Algumas empresas de propaganda, por exemplo, o Caldos Maggi fez uma propaganda em cima de quem matou Odete Roitman. É engraçado. O Estado de São Paulo, o jornal, começou a fazer uma série de ações muito pontuais em cima disso, quem matou Odete Roitman. E começou-se uma comoção nacional para descobrir quem é isso. E é aquela expectativa, quem será revelado como o assassino ou a assassina. E no final a gente viu, quem foi o culpado ou a culpada de tudo isso. Quem lembrar, lembra. Quem não lembrar, vai ter que procurar depois na internet. Eu não vou dar spoiler aqui, gente? Não vou fazer isso com vocês. Por falar em revelação, algo que está muito na moda é o tal de chá de revelação. Hoje, os pais de primeira viagem ficam tão empolgados com isso, que eles fazem uma festa para anunciar para familiares e amigos qual será o sexo do bebê. Então é uma festa como se fosse uma festa de aniversário, com bexiga, com música, salgadinho, docinho, presente. E no momento final, no momento derradeiro, o bolo ele é cortado. E dependendo da cor do recheio, os pais revelam então para os participantes se será menino ou menina. Em abril desse ano aconteceu um caso muito engraçado nos Estados Unidos e trágico ao mesmo tempo. Um pai, ele quis mostrar para os seus familiares lá nos Estados Unidos, mas os familiares moravam cada um em um lado do país. Então o que ele fez? Ele foi até a fazenda dele, a chácara dele, colocou uma caixa com uma surpresa e ele ia dar um tiro ao vivo. E no que ele ia dar o tiro de espingarda, ele colocou uma pólvora colorida e a partir do momento que a caixa fosse acertada, essa pólvora colorida ia surgir. Daí se fosse azul ia ser menino, se fosse rosa ia ser menina. E o que aconteceu? Quando ele deu o tiro, a explosão foi tão grande que provocou um incêndio de proporções magníficas, custando ao Estado americano $6 milhões. Ou seja, o bebê já nasceu endividado. E a gente fica na expectativa, do que vai ser revelado. Por outro lado, há expectativas de revelações que a gente não quer que venha à tona, Sabe aquela compra indevida que você fez no cartão de crédito? E aí você não quer, que o teu cônjuge descubra, o que você comprou, por que é que você comprou. Ou alguém já está se entregando, não sei por quê. Ou aquela mentira que você acabou fazendo e afeta quem você ama. E você não quer que essa mentira venha à tona. Certas revelações não são tão boas de vir à tona. Mas elas são necessárias. Por isso o tema de hoje é revelação. Diante de uma véspera, diante da expectativa do que vem pela frente, nós precisamos lidar com algumas revelações. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Você vai abrir o seu aplicativo, vai deixar ele aberto, ou a sua Bíblia aberta. Antes de lermos o texto, vamos para o contexto histórico. É sempre importante a gente entender qual foi o processo para chegar à escrita dos textos sagrados. De acordo com as leis religiosas judaicas, com as regras, depois que uma mulher tinha um filho, ela precisava esperar um tempo de purificação. Ela não podia ir ao templo porque ela era considerada impura, porque perdia muito sangue. O sangue tem a ver com impurezas para os judeus naquela época. E então, depois do parto, se ela tivesse dado à luz a um menino, ela tinha que esperar 40 dias. Passados 40 dias, ela, o esposo e o filho iam ao templo para purificar toda a família. Se por acaso ela tivesse sido mãe de uma filha, esse período não seria 40 dias, seria 66 dias. E não briguem comigo, porque não fui eu que inventei isso. É coisa da comunidade judaica daquela época, que era uma sociedade extremamente machista.
Ainda bem que não existe isso hoje mais, né? Ainda bem que é só naquela época que existia machismo. 66 dias se fosse menina. E a purificação, de acordo com as regras, terminava então com um sacrifício. A família tinha que levar um cordeiro de 1 ano e um pombinho. Só que isso requeria um certo valor monetário. E nem todas as famílias tinham condições de pagar o sacrifício de um cordeirinho de 1 ano e de um pombinho. Então, se a família não tivesse posses, ela podia substituir o cordeiro por 2 pombinhos. Era considerada oferta, minha vida, de gente que não tinha condições, então podia recorrer a isso. E foi o caso de Jesus e Maria, José, Maria e Jesus. Eles eram uma família pobre, que estavam sem posses, então eles foram até o templo para oferecer um sacrifício de 2 pombinhos, ou seja, uma oferta de família necessitada. Agora, o mais interessante, de acordo com a lei judaica, todo primogênito ele tinha que ser consagrado a Deus, ou seja, tinha que virar sacerdote, como se fosse uma espécie de pastor ou padre da época. Passado alguns anos, lá no Antigo Testamento ainda, ficou definido o seguinte: para que as famílias não percam seus primogênitos, uma das tribos vai ser consagrada a sacerdócio no templo. Então, a tribo dos levitas, a tribo de Levi, passou a ser esses sacerdotes. Então, para resgatar os primogênitos, então, digamos assim, o Caio nasceu de mim e da Letéia, a gente ia até o templo, oferecia o sacrifício de um cordeiro, de um pombinho, ou de 2 pombinhos, dependendo da nossa situação financeira, e a gente ainda pagava 60 gramas em prata para resgatar o nosso filho. E foi isso que aconteceu. Jesus, sendo primogênito de José e Maria, ele foi para o templo para ser resgatado. O Redentor, a primeira vez que ele adentra o templo, vai para ser resgatado, porque isso implicaria na missão dele, de resgatar a muitos. Tendo esse pano de fundo aí, de contexto histórico, a gente vai ler agora o texto bíblico para podermos nos situar, tá bom? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e a levantar muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Fazia 3 anos que a gente estava casado. E a gente, como qualquer jovem da nossa geração, a gente não tinha sido ensinado a planejar a vida, a pensar o que faria do futuro. A gente foi vivendo a vida, à medida que a vida ia se impondo. Aí ela até começou a perceber um mal-estar, uma indisposição, até que a nossa amiga, uma das nossas amigas, que é amiga até hoje, lá de Curitiba, a Ana, ela falou assim: vamos procurar um médico, vamos fazer um exame. É importante, esse negócio não é normal, ele até está assim há mais de uma semana e tal. E lá fomos nós 2 faceiros procurar um médico, ver o que poderia ser isso. O médico fez alguns exames, fez algumas perguntas, aí encaminhou um tipo de exame para a gente fazer. Ele falou assim: olha, eu quero indicar que vocês façam o mais rápido possível esse tipo de exame. Então lá fomos nós fazer o exame. Preocupados com tudo isso, sem carro, peguei um ônibus, fui até onde tinha o plano de saúde para liberar o bendito do exame. Voltei para casa, peguei a Letéia, a gente morava ali no centro de Curitiba, procuramos um laboratório, fizemos o exame, tínhamos que esperar algumas horas até o exame ficar pronto. Ficamos batendo perna ali no centro, numa cafeteria, né? A gente gosta de tomar um café, gosta de conversar enquanto toma um café, enquanto eu tomo um café e ela come um doce. A gente fez isso. Passou o tempo, voltamos para o laboratório e a gente aguardando ser chamado, ela precisou usar o banheiro. E ela falou assim para mim: não abra o exame antes de eu chegar aqui. Nesse meio tempo, o que acontece? Me chamam, eu vou lá, pego o exame, e como um marido bem obediente, o que eu faço?
Gente, vocês estavam lá, parece, né? Eu abri. Quando eu vi o resultado, eu fechei, lacrei de novo. Fiquei quieto. Quando ela saiu do banheiro, eu entreguei. Ela perguntou assim, você leu? Eu não respondi nada, porque eu não podia nem mentir naquela época, né? Pastor não mente. E ela abriu. E quando ela abre o resultado do exame, vem uma revelação. Ela estava grávida. E ela começa a chorar e eu começo a rir, porque essa é a nossa reação quando a gente está feliz. Ela chora e eu rio. E quando ela está triste, ela ri e eu choro. São reações diferentes. E a gente começou a celebrar isso. A vinda de alguém que viria mudar a nossa história. E esse é o nosso filho, Caio. Está chorando de novo. Está feliz. E ele mudou a nossa história. Porque filhos mudam a história, né, de um pai e de uma mãe. E é muito bom. E é muito bom ver isso. Quantas noites de sono perdidas, mas valeu a pena. E vale a pena. Que Deus levante aqui pais e mães entre nós, conforme o coração dele. A véspera é essa expectativa daquilo que vai ser revelado, daquilo que vai transformar o nosso futuro, para o bem ou para o mal. E nesse texto que a gente leu, a gente viu aí a questão de Simeão. E eu preciso que alguém leia novamente os versículos 25 a 27, por gentileza. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Isso, muito obrigado, Eunice. Esse homem chamado Simeão era um homem já de idade. E ele estava aguardando, ele estava naquela expectativa da revelação do Messias, o Messias que viria para libertar o povo. Simeão, é muito interessante o nome dele. Simeão significa Deus ouviu. Porque essa talvez seja uma das maiores características de Deus na interação dele com a gente. Ele é o Deus que nos ouve. Ele não é o Deus que está indiferente à nossa história. Ele não é o Deus que está indiferente aos nossos anseios. Deus é o Deus que está atento à nossa existência. Então, Simeão, cujo nome significa Deus ouviu, ele era conhecido por ser um homem justo e piedoso. E essas duas expressões, esses dois adjetivos, são adjetivos muito determinantes em contextos bíblicos para designar uma pessoa que é guiada pelo Espírito. Por quê? Porque geralmente, de uma forma muito natural, o ser humano ele não é nem um pouco piedoso e muito menos justo. O ser humano ele é impiedoso, ele não tem o desejo de buscar a Deus. Porque buscar a Deus para conseguir algum benefício para si, isso não é ser piedoso, isso é você negociar com Deus. Isso é você desenvolver uma religiosidade corrupta, uma religiosidade de propina. Eu agrado aos deuses ou às divindades para que elas atendam os meus anseios. Isso não é piedade, isso é impiedade. E ser justo significa tratar os outros não como eles merecem. Então, se alguém me causa mal, o que essa pessoa merece? Ela merece ser punida. Mas ser justo é você exatamente tratar a pessoa não da maneira que ela merece, mas da maneira que ela precisa. Ser tratada com graça, com amor, com misericórdia. E Simeão era um desse tipo de pessoas, guiado pelo Espírito. Ele era tão guiado pelo Espírito que ele ouviu do Espírito: vá ao templo. Vá ao templo porque algo vai ser revelado ao seu coração. Algo vai ser apresentado a você, algo que você está esperando. E é interessante que Simeão tem esse nome, Deus ouviu. Porque ao mesmo tempo que Deus ouve, Simeão também é um homem que ouve a Deus. E talvez essa seja uma qualidade perdida em nossos dias, em nossos corações, de gente que consiga se relacionar com um Deus que ouve, mas ao mesmo tempo seja gente que consiga ouvir o Deus que ouve. E isso é algo muito imprescindível. E aí os versículos 28 a 32, continua a narrativa. Quem pode ler para a gente? Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus
Isso, obrigado, Vitória. Então, qual é a reação de Simeão no versículo 28, quando ele se depara com Jesus? O que ele faz, como diz o versículo 28? Ele toma no seu braço, tomou nos braços, pegou Jesus e o tomou nos braços. E é interessante porque Simeão fez apenas aquilo que mais tarde Jesus faria com outras crianças. Jesus pegaria outras crianças e tomaria essas crianças nos seus braços. Simeão estava sinalizando, sendo usado pelo Espírito para sinalizar que tipo de manifestação Jesus traria como revelação do próprio Deus. Deus não é alguém que está à procura de homens ou mulheres poderosos. Deus não é um tipo de pessoa que está olhando para a nossa aparência ou a nossa capacidade. Mas Deus é um Deus que se compadece e se coloca à disposição daqueles que se encontram fragilizados pela vida. Deus é aquele que nos acolhe em seus braços. Simeão fez o mesmo que Jesus faria mais adiante, na vida de outras crianças. Um viajante caminhava pela estrada quando encontrou um pequeno rio. E esse rio corria tímido por entre as pedras. Mas o viajante continuou andando e seguindo o curso do rio. E notou que, à medida que ele se embrenhava pela mata, o rio ganhava volume e se tornava um rio cada vez maior. E bem mais adiante, o viajante viu que o pequeno rio dividiu-se em cachoeiras, num verdadeiro espetáculo de águas. E o cenário atraiu o viajante e ele foi descendo pelas pedras, ladeando uma das cachoeiras. Ele descobriu então uma gruta, onde a natureza criara com paciência belíssimas formas, e ali encontrou uma placa. Alguém estivera lá antes dele, e com a lanterna ele iluminou as palavras inscritas, e a placa dizia assim: não foi o martelo que deixou perfeitas essas pedras, mas a água com a sua doçura, com a sua dança, com a sua canção. Onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. Onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. Jesus, o poderoso Criador, o Deus onipotente sobre tudo e sobre todos, o ambiente da criação, ele vem numa figura frágil e suave de um bebê. Preste atenção. Por que é que o Deus poderoso não se manifestou de uma maneira majestosa? Porque o coração humano é tão embrutecido e tão endurecido que não pode ser vencido com a força do martelo. O coração humano só é vencido pela força da suavidade que esculpe a pedra, convidando a pedra a assumir formas que ela nem imaginava ser capaz. E o texto continua dizendo que este bebê, Simeão, então guiado pelo Espírito, diz: este bebê será luz para a revelação aos gentios e glória para os judeus. Os versículos 33 a 35. Quem pode ler para a gente? O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e a levantar muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Obrigado, minha linda. Muito engraçada essa expressão de Simeão. Jesus era aquele que seria luz para a revelação dos gentios e glória para os judeus, mas ele seria um sinal de contradição. Ele causaria a queda de muitos e levantaria muitos. Coisa esquisita, né? Pensar que o Salvador vem para causar a queda de muitos. Mas a gente vai entender um pouquinho mais isso, porque no versículo 35, Simeão diz de que forma Jesus exerceria isso. Na verdade, Jesus veio ao nosso mundo para virar o nosso mundo de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo. Jesus veio transformar as nossas relações, ele veio modificar as nossas relações. O versículo 35, ele diz exatamente isso. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E aqui eu quero que você acompanhe comigo
o que esse texto está querendo dizer de maneira esquemática. Muitos de nós, quando passamos a ouvir falar sobre Jesus, geralmente frequentamos uma igreja ou frequentamos alguma religião, nós nos convertemos aos amigos bons que fazemos, nos convertemos à estrutura religiosa, nos convertemos em presbiterianos, em batistas, em católicos, nos convertemos à prática, mas não à pessoa de Jesus. E é exatamente isso que Simeão veio falar. Quando a gente for apresentado a Jesus, ou nós cairemos, ou nós seremos levantados. Porque nesse encontro com Jesus não tem como ser diferente. Quando nos encontramos com Jesus, os pensamentos, os segredos do nosso coração, eles são revelados. E quando esses pensamentos e segredos são revelados, ou a gente cai, porque a gente se afasta de Deus, se afasta de Jesus, e endurece o coração numa postura religiosa, ou a gente é levantado por Jesus em uma nova forma de existência, um novo começo. Quando o íntimo das pessoas é revelado em Jesus, alguns caem e outros têm a oportunidade de um novo começo. Eu sou pastor desde 2003, ordenado desde 2003. E o que eu mais encontro nessa minha caminhada pastoral é gente caindo quando se encontra com Jesus. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi 4, não foram 10, não foram 20, não foram 30 vezes apenas isso, não. Gente que quando eu procurava conversar com essas pessoas e falava, vamos conversar à luz do Evangelho sobre a sua vida, essas pessoas, elas usam o mesmo discurso. Pastor, muito obrigado, mas eu não quero que ninguém se intrometa na minha vida. Eu não quero que ninguém saiba o que está aqui dentro. Eu não quero mexer nisso. Eu não quero que ninguém desconfie o que vai aqui dentro. E essas pessoas acabam ficando cada vez mais fechadas. Continuam no processo religioso, continuam no processo eclesiástico, mas não desenvolvem uma relação com Jesus. Elas caem. E é interessante o outro lado, porque a palavra que Simeão usa para dizer que Jesus, esse frágil bebê, mas poderoso Deus, ele viria e quando ele revelasse os segredos do coração humano, ele levantaria algumas pessoas. A palavra que Simeão usa é anastasis. E o que é anastasis? Ressurreição. Gente que estava morta, gente que não estava mais conseguindo viver a vida aos trancos e barrancos, gente que estava adoecida e de uma hora para outra essa pessoa parece que volta à vida. Eu era pastor em Ourinhos e tinha uma senhora muito religiosa, com muita fé na religião, fé no ser humano, fé em alguma divindade. Mas ela não sabia quem era Jesus. Ela falava de Jesus, ela orava em nome de Jesus, mas ela não tinha relacionamento com Jesus. E essa senhora, muito sofrida, como qualquer um de nós, temos marcas de tristeza em nossa história. Nós temos traumas de infância que carregamos na vida adulta, situações mal resolvidas, todos nós vivemos isso. E essa mulher parecia que ela estava cada vez mais apegada à sua história do passado. Essa mulher foi definhando com o tempo, um evento triste da família, ao ponto dela não conseguir mais levantar da cama. E a irmã dela me chamar e dizer, pastor, venha, porque o médico disse que ela não passa mais. Desse mês ela não passa. Chamei um presbítero, fomos lá, visitamos essa senhora, comecei a conversar com ela, comecei a falar do Evangelho. A primeira oportunidade que eu tive de sentar com ela para conversar sobre o Evangelho, ela não queria conversar antes. E quando ela entendeu o que era o Evangelho, ela me fez um pedido. Ela falou assim, pastor, o médico disse que eu não tenho mais tempo de vida. O senhor pode me batizar? Eu estou com o presbítero do meu lado, pergunto, presbítero, eu posso batizar? Você me acompanha nisso? Sim. Perguntei para ela, minha irmã, você crê em Jesus? Ela falou, agora eu entendi quem é Jesus. Oramos por ela, batizamos ela. No dia seguinte a irmã dela me liga, pastor, eu preciso te dar uma notícia.
Eu imaginei, ela deve ter falecido. A minha irmã acordou essa manhã e fez o que há muito tempo não fazia. Ela pediu, eu quero tomar um café. No dia seguinte, ela tinha levantado da cama. 2 dias depois, ela estava retomando a vida. Essa mulher, que tinha 1 mês de vida, ela viveu mais 12 anos. Porque quando a gente tem um encontro com o Senhor da vida, aquilo transforma profundamente a nossa vida. E se tem uma coisa que arrebenta o meu coração, é ver gente tão boa, gente com um coração amado por Deus, mas gente que está tão enganada por causa da religiosidade, que teima em afastar a gente de Deus. E a gente está adoecendo porque a gente está em crise, porque a gente está vivendo uma vida religiosa e acha que a gente tem que fazer coisas para Deus e a gente não tem que fazer coisa alguma. O que a gente precisa é fazer como Simeão fez, acolher Jesus em nossa história, acolher Jesus em nossos braços, para que sejamos tomados pelos braços dele. Porque alguns caem quando se encontram com Jesus, porque se negam a se render a ele. Mas muitos outros serão ressuscitados, ainda em vida, porque se renderam a Jesus. Há um teólogo católico, o cardeal Henri-Marie de Lubac. Ele escreveu assim: Cristo, ao revelar o Pai e ao ser revelado por ele, acaba por revelar o homem a si mesmo. Por Cristo, a pessoa torna-se adulta, toma plena consciência de si. O que significa isso? A religião, ela nos incentiva a encontrarmos culpados além de nós mesmos. Eu seria uma pessoa mais ativa na igreja se o líder do ministério ao qual eu quero pertencer não fosse tão chato. Eu seria uma pessoa mais ativa na igreja se o pastor tivesse cabelo. Eu teria minha vida mais feliz se o meu pai não tivesse abandonado a minha família. E o que Lubac está dizendo é exatamente isso. Quando você tem um encontro real com Jesus, você deixa de viver uma vida infantiloide, uma vida de criancice. Você passa a assumir a responsabilidade da sua vida, porque você toma consciência de quem você é. Calvino dizia isso. Calvino dizia que o autoconhecimento só é possível quando a gente tem um conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus só é possível quando a gente olha para Jesus, quando a gente se rende a Jesus. Porque Jesus não veio apenas revelar o próprio Deus. Jesus veio revelar a nós como é possível ser um ser humano renovado, uma nova criação diante de um mundo ainda caído. Percebe isso? Jesus é o exemplo de humanidade. Quando chegar aquele momento que você vai estar diante do trono de Deus, não adianta você apresentar suas credenciais para Deus para poder conseguir seu passaporte para o céu. Não adianta você se comparar com Hitler. Deus, olha para Hitler, olha para mim, eu não matei 6 milhões de judeus, eu não provoquei perseguições a homossexuais, a negros, eu não fiz nada disso, olha como eu fui bom. Porque Deus não vai comparar você com o pior ser humano da face da terra. Deus não vai comparar você com você mesmo. Deus vai comparar você com o melhor ser humano que já passou por essa terra, com Jesus. E quando você for comparado a Jesus como homem, você reprova no teste. Por isso que o desafio do cristianismo é esse. Que agora a gente viva com esse alvo, com esse objetivo. Eu serei como Cristo. Eu me renderei a Ele. Eu acolherei Ele nos meus braços, para que Ele me acolha nos seus braços e que isso me transforme. Porque à medida que eu me torno como o homem Jesus, o Deus que é Jesus é revelado através da minha vida. Por isso, em Jesus, céus e terra se beijam, a divindade e a humanidade se juntam para formar uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uma pesquisa feita num hospital psiquiátrico em São Paulo identificou que 87% dos internados no hospital psiquiátrico eram filhos da igreja evangélica.
Porque se tem um ambiente que potencializa o adoecimento emocional, é um ambiente religioso. Culpa, medo, ameaças, porque nós não fomos apresentados à graça de Deus. Nós temos medo do inferno, temos medo de Deus, nós não sabemos o que é o amor de Deus. Quando temos esse encontro com Jesus, o mais íntimo do coração de cada um de nós é manifestado, é revelado. E sabe por que é que nos assusta a gente ter um encontro com Jesus a ponto dele revelar o que está dentro da gente? O nosso maior medo não é de Deus. O nosso maior medo não é do inferno. O nosso maior medo é da gente mesmo. A gente tem medo de encarar o que vai ser visto aqui dentro. A gente não quer acreditar que a gente é tão ruim como Deus está mostrando que a gente é ruim. A gente inventa desculpas para os nossos pavores, para os nossos horrores. Eu reagi dessa forma, mas veja bem como me trataram. Eu fiz isso, mas olha o que falaram de mim. Eu tenho as minhas desculpas para poder justificar os meus erros. E esse é o convite do Evangelho. Se Natal fala disso, se Natal fala da celebração do nascimento, de algo novo, fala disso, da possibilidade de um tipo de relacionamento novo com Deus, comigo mesmo e com os outros, um relacionamento honesto, um relacionamento como o de um bebê que é acolhido, onde não há máscara. Se eu estou triste, eu estou triste, se eu estou feliz, eu estou feliz, mas eu posso ser eu mesmo diante de Deus. Eu não preciso me mascarar, eu não preciso me maquiar, eu não preciso me travestir, eu posso ser quem eu sou. E eu preciso fazer essa pergunta para você. A quem você se converteu? Por que você está vindo aqui? Você se converteu aos seus bons amigos que fez aqui? Você se converteu ao ministério que você faz parte? Você se converteu à placa? Igual eu vi certa vez de uma pastora dizendo, eu sou mais presbiteriana que cristã. Não, não é isso. Ou você se converteu a Cristo. Que nesse Natal você receba o maior presente de todos. O presente de poder viver uma vida nova diante de Deus, diante de você e diante dos outros.